Olá, pessoal. Tudo bem? Professor Érico Pagotto aqui novamente com vocês, hoje para conversar um pouco sobre metodologia e métodos. Esse vídeo é dedicado especialmente para os meus alunos das disciplinas de trabalho de graduação, ok? Bom, o conceito de metodologia, minha gente, é a ciência que estuda os métodos e as técnicas de pesquisa. Esse é um tema que traz muitas dúvidas para os alunos. Existem vários métodos possíveis de acordo com os tipos de pesquisas buscadas, e o que vai definir qual é o tipo de método que a gente vai utilizar são exatamente os objetivos de cada pesquisa. Os métodos, eles podem ser classificados em quatro tipos genéricos, que são o método de abordagem, o método de procedimento, o método de coleta e o método de interpretação. Vou explicar cada um deles. Então, partindo-se do objetivo de pesquisa, minha gente, que normalmente são subdivididos em um único objetivo geral e um ou alguns objetivos específicos, a gente define, então, qual vai ser o nosso método de abordagem, o procedimento, a coleta e como os dados coletados serão analisados e interpretados. O método de abordagem, ele trata da natureza da pesquisa que a gente pretende realizar. Então, se é uma pesquisa mais quantitativa, quando a resposta que a gente busca é um número ou um percentual, por exemplo, número de pessoas que pretendem votar em um determinado candidato nas próximas eleições. Ou o que as pessoas acham sobre um determinado assunto. Ou qual o percentual de doentes que foram curados a partir da utilização de um novo medicamento. Então, para todas essas perguntas, a gente pode ter um determinado percentual como resposta à pergunta de partida. Depois, os métodos qualitativos, ao contrário do que o nome sugere, não tem nada a ver com qualidade, né? Os métodos qualitativos, eles têm a ver com a compreensão de um processo, entender como é que um determinado processo ocorre. Por exemplo, a implantação de um determinado sistema na empresa. Como que a empresa fez para implantar e adaptar os seus funcionários a um novo sistema GED, a um novo sistema ERP, a um SAP, por exemplo. Ou então, o método qualitativo visa entender o que a literatura científica diz a respeito de um determinado assunto. O que diferentes autores entendem, por exemplo, como materialismo histórico dialético. Então, procura a palavra de diferentes autores e compara não com o objetivo de quantificar, mas de entender similaridades e diferenças. E, por último, seria um método quali-quantitativo, quando a gente combina ambas as questões, né? Ambos os procedimentos, melhor dizendo, né? Quantitativo e qualitativo. O método de procedimento é a receita de bolo, como a nossa pesquisa será realizada. Tem vários procedimentos que a gente pode adotar. A gente pode fazer pesquisa bibliográfica, a gente pode fazer pesquisa de campo, a gente pode fazer um estudo de caso, uma pesquisa de opinião, etc. Para cada um desses, existe um passo a passo, uma série de regras que a gente precisa seguir para que a pesquisa ocorra e seja comparável em diferentes momentos, por diferentes autores, em diferentes lugares. Então, se a minha pesquisa, por exemplo, é bibliográfica, eu preciso definir qual vai ser o meu procedimento de pesquisa, quais vão ser as bases, quais serão o idioma ou os idiomas que serão pesquisados, em que períodos no tempo histórico serão levantados os dados bibliográficos e assim por diante. É muito claro, é muito importante a gente deixar claro para o leitor qual é o procedimento, quais são as etapas da nossa receita de bolo, né, do nosso procedimento de pesquisa científica, para que ela possa ser, então, reproduzida. No caso de uma pesquisa bibliográfica, por exemplo, eu preciso dizer qual é o ano, quais foram as bases consultadas, qual foi o idioma, quais foram as palavras-chave que eu usei para fazer a busca. No caso de um estudo de caso, como uma empresa implantou um determinado sistema ou resolveu um determinado problema, eu preciso estudar desde a identificação do problema, passando pelos métodos que a empresa utilizou para resolvê-lo, até os resultados finais alcançados, que daí podem dar sugestões de possíveis implicações para outra empresa. Então, se, por exemplo, uma empresa resolveu o absenteísmo com uma determinada política, outra empresa pode adotar políticas similares ou fazer um benchmarking, né, adaptar essas políticas para a sua realidade local.
Aqui nesse gráfico eu mostrei um fluxograma dividindo as etapas da pesquisa. Então, vamos supor que eu vou fazer uma pesquisa bibliográfica. Eu tenho a internet como um repositório geral e o Google Scholar como um dos repositórios possíveis de eu procurar, de eu fazer a minha pesquisa bibliográfica. Eu vou fazer um recorte dos artigos de 2015 até hoje, vou fazer uma busca por palavras-chave. Aí eu vou usar um critério de inclusão ou exclusão, por exemplo, incluir todos os artigos em português e excluir outros idiomas. Aí dos artigos selecionados eu vou analisar e interpretar e vou verificar o que todos esses artigos têm em comum, quais pontos os autores concordam ou quais pontos eles discordam, citar eventuais achados que se destacam nessa minha leitura dos artigos selecionados. Pois bem, esse método de estabelecimento dos critérios para a coleta de dados é o que a gente chama de coleta. E o método que eu vou usar para comparar as diferentes visões é o que a gente chama de método de análise. E tudo isso está aqui junto é o método de procedimento. No método de coleta, então, eu preciso dizer quais dados eu vou coletar, se são artigos, no caso de uma pesquisa bibliográfica, se são entrevistas, no caso de uma pesquisa de opinião, ou se são imagens, no caso de uma pesquisa imagética. Depois, no método de coleta, eu preciso definir onde e como eu vou coletar e refinar os meus dados. Então, se vai ser pesquisa de campo, quem vai ser entrevistado? Quem é o meu público-alvo? Se vai ser pesquisa bibliográfica, quais são os repositórios que eu vou consultar? É só o Google Scholar? Eu vou consultar o Cielo? Vou consultar outras bases? Em qual período? Período, aí eu estou querendo dizer em que espaço de tempo, né? Por exemplo, de 2015 a 2020, de 2020 até hoje. Em qual local? Só no Brasil? Em outros países? Em um estado do Brasil? Em um único município? E por último, vem a fase de análise e interpretação dos dados. Se eu estou fazendo uma pesquisa quantitativa, a análise e interpretação é muito mais fácil. Eu jogo os meus dados num gráfico ou monto uma tabela e interpreto de forma analítica. Agora, se os dados que eu estou coletando, eles são de natureza qualitativa, então eu preciso fazer algum tipo de agrupamento, algum tipo de síntese, juntar e buscar compreender o que esses dados permitem concluir, para daí eu fazer a minha interpretação. Muito bem, eu vou dar agora 3 exemplos para vocês de diferentes combinações desses tipos de classificação de métodos. Começando primeiro por uma pesquisa bibliográfica. Vamos supor que eu tenho a seguinte pergunta de pesquisa, né? O que a literatura científica entende por diversidade? Eu tenho aqui o meu objetivo geral, descrever como a literatura científica compreende o conceito de diversidade, aí nos meus objetivos específicos. Opa! Os meus objetivos específicos, né? Eu vou colocar aqui, pesquisar o conceito de diversidade na literatura acadêmica e comparar como esse conceito foi se transformando ao longo do tempo. A abordagem, neste caso, é pesquisa qualitativa, pesquisa bibliográfica qualitativa. No procedimento, eu vou primeiro pesquisar em repositórios acadêmicos, depois eu vou descrever o conceito segundo a opinião de diferentes autores, e aí fazer comparações entre as variações encontradas. O método de coleta pode ser, por exemplo, pesquisa no Google Scholar, artigos de 2000, do ano 2000 até o presente, em bases em português. E aí o método de análise e interpretação vai ser comparar as similaridades e diferenças, certo? No segundo exemplo, eu vou fazer um estudo de caso de como a empresa X aplica o conceito de diversidade, ok? Então, vamos lá. Definindo como objetivo geral, descrever como a empresa X, uma empresa qualquer, né, compreende e aplica o conceito de diversidade. Os objetivos específicos, descrever como a empresa X compreende o conceito de diversidade e entender como o conceito se aplica às práticas da empresa. A abordagem vai ser, então, neste caso, pesquisa qualitativa e estudo de um caso. Enfatizo que é de um caso, porque eu poderia pegar várias empresas e compará-las entre si, né? Então, neste caso, eu estou fazendo um estudo de um caso. Qual vai ser o meu procedimento? Eu posso definir, por exemplo, que o meu procedimento vai ser entrevistar a pessoa responsável pelo RH da empresa, analisar o perfil das vagas de diversidade, entrevistar as pessoas selecionadas com critério de diversidade e depois triangular os dados, ou seja, comparar as diferentes falas e dados. No meu método de coleta, eu vou primeiro definir os entrevistados e aí definir quais vão ser os dados qualitativos a serem coletados.
Aqui eu defino, por exemplo, o questionário de entrevista. E, por último, no método de análise e interpretação, eu vou usar uma técnica para comparar os dados diferentes. Então, pegar uma descrição da vaga, pegar a pessoa que foi selecionada e pegar a pessoa do RH que escreveu aquela vaga, né? Muito bem. E terceiro e último exemplo, fazendo uma pesquisa qualitativa, como o conceito de diversidade aparece em processos seletivos empresariais. Aí, neste caso, eu vou comparar diversas empresas. Então, o meu objetivo geral passa a ser entender como as empresas operam o conceito de diversidade nos processos de recrutamento e seleção. Como objetivos específicos, eu posso verificar o perfil das empresas que recrutam com base em diversidade e analisar o perfil dos profissionais buscados com base em diversidade. Então, aí eu vou analisar duas coisas: perfil de empresa e perfil dos profissionais. Aí o método de abordagem é pesquisa quantitativa, porque eu vou pegar várias empresas e várias vagas, vou analisá-las e compará-las. O procedimento vai ser coletar dados de vagas afirmativas em sites de recrutamento e seleção, por exemplo, LinkedIn, por exemplo, vagas.com.br, entre outros. Realizar uma classificação estatística dos dados por tipo de profissional buscado e tipo de empresa. O método de coleta, eu vou definir onde eu vou buscar, por exemplo, no LinkedIn. Vou usar como critério vagas abertas atualmente, porque o conceito de diversidade ele pode ter variado ao longo do tempo, então vou pesquisar só vagas atuais, e vagas em português, porque o conceito de diversidade também pode ser diferente de idioma para idioma. Muito bem, e qual vai ser o método de análise e interpretação? Vou fazer uma estatística descritiva e vou dizer qual é o percentual de vagas que é dedicada para os níveis mais altos, diretoria, para os níveis médios, gerência, ou para os níveis mais operacionais. E vou também fazer uma classificação por tipologia de empresas e vagas. Então, será que empresas maiores valorizam mais a diversidade do que empresas menores? Então, a análise de uma pesquisa como essa pode ajudar a responder esse tipo de pergunta. Bom, eu fico por aqui e fico à disposição de vocês para outras questões que vocês tenham. A gente dá continuidade, seja aqui pela rede social ou pelo fórum. Um abraço, bons estudos e até a próxima.